Olá, meu querido amigo concurseiro e minha querida amiga concurseira. Olha só, nesta aula vamos estudar as inequações do segundo grau. Não é equação do segundo grau, é inequação. Então tem que fazer um rápido estudo de sinais da sua função, da sua equação quadrática lá, tá certo? Vamos analisar então o que é importante sabermos antes de partir para o estudo do sinal? Olha só, é importante então que nós pensamos o quê? São resolvidas normalmente. Ou seja, primeiro vamos encontrar as raízes dela, que era aquele lá, x1 e x2, como? Da forma que vocês quiserem, ou Bhaskara, ou soma e produto, ou fatoração, se for incompleta, vocês escolhem como uma forma de resolução, tá bom? Porém, ele é preciso analisar o estudo do sinal, pois podemos ter os seguintes casos. Podemos ter a desigualdade como sendo maior que, menor que, maior ou igual, menor ou igual e diferente. Tá certo? Então, esses são os tipos que nós podemos ter para a inequação do segundo grau. Conforme eu disse para vocês, tem que fazer um breve estudo do sinal, que é isso que nós vamos ver aqui. Mas quantos tipos diferentes nós vamos ter? Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, tem 6 tipos para vocês analisarem para resolver o estudo do sinal. Eu vou dar uma dica que é um resumão de cada um desses 6 tipos para você já colocar aqui, ó, na sua cabeça e ir guardando isso daí na hora de fazer o seu estudo, tá certo? Vamos ver esse resumão desses 6 tipos, então? Acompanhe comigo. Se o seu delta for maior do que zero e se o seu A for maior do que zero. Então, você tem uma assim, ó. Beleza? Onde aqui é x1, aqui é x2. Esses valores para cima são positivos e esses daqui são negativos. Agora, se o delta for menor do que zero, mas o seu A continuar sendo maior do que zero. Então, sua parábola ainda vai ser assim, né? Só que aqui vai ser assim. Então, ela não vai tocar o eixo X. Então, todos os valores para ela serão positivos. E o terceiro caso é quando o delta for igual a zero, mas ela é positiva, o A é maior do que zero. Então, será assim, ou seja, ela tocará num único ponto, que é quando o x1 é igual ao x2, ou seja, as duas raízes são iguais. Então, exatamente nesse ponto ela vale zero, e em todos os demais ela será positiva. Agora, nós temos que estudar também quando o delta for maior que zero, só que o seu A é negativo, o seu A é menor do que zero. É como se fosse esse cara aqui, só que com a concavidade para baixo, ele para baixo. Esse cara é assim, quando eu falo ele, é porque ele vai cortar em 2 pontos. Então, ela seria assim, ó. Onde aqui é o x1 e aqui é o x2. Porém, agora inverte-se a parte positiva e a parte negativa, ó. Aqui é positivo e aqui para cá será tudo negativo. O quinto exemplo que eu trago é quando o delta é menor do que zero e o A também é menor do que zero. Então, ela seria assim, ó. E todos os pontos possíveis na reta dela serão pontos negativos. Tá bom? E agora, se ela está aqui, ó. Se o delta for igual a zero, mas o A é menor do que zero. Então, ela vai tocar, as duas raízes serão iguais. Ela vai tocar num único ponto. Então, x1 é igual a x2. Então, esse é o único lugar onde ela vai valer zero. Todos os demais, elas serão todos os pontos negativos. Então, aqui ela tem 2 pontos de zero. Tem zero aqui e tem zero aqui. Aqui não tem ponto de zero e aqui tem ponto de zero exatamente aqui. E isso vale para o de cima também, ó. Zero aqui e zero aqui. Essa não tem ponto de zero e essa daqui tem apenas um ponto de zero, que é nesse daí. Bom, esse resumão é importante que vocês guardem na memória, porque facilita na hora de resolver os probleminhas que vocês tiverem que envolver a inequação do segundo grau, tá certo? Vamos ver então um exemplo disso daí? Olha só. Vamos resolver nos reais esta inequação aqui. Então, o primeiro passo de todos é encontrar as raízes, o x1 e o x2. Para isso, eu meio que esqueço o menor igual a zero, só vou lembrar dele no final e coloco igual a zero. Gente, quem que é o meu A? Menos 2.
O meu B, menos 1. Meu C, 1. Então, delta vai ser igual a menos 1 ao quadrado, menos 4, vezes menos 2, vezes 1. 1 mais 8, 9. Então, o valor de x vai ser menos b. Atenção para não errar aqui. Muita gente erra nesse ponto, hein? Menos b. O b é menos 1. Aliás, se você lembra da fórmula de Bhaskara, vamos colocar ela aqui para quem não lembra, então, ó, porque eu já comecei direto, só fui falando, ó. O delta, ele é igual a b ao quadrado, menos 4 vezes a vezes c. Agora sim, a fórmula de Bhaskara é menos b mais ou menos a raiz quadrada de delta sobre 2 vezes o a. Então, essa é a fórmula resolutiva de uma equação de segundo grau. Uma das formas, né? Bom, então x ele é igual a menos b. O b é menos 1, então vira mais 1. Mais ou menos a raiz quadrada de 9 sobre 2 vezes 1, que é o meu a. Opa, o meu a não é 1, então é 2 vezes menos 2. Então isso daqui vai ser 1 mais ou menos 3 sobre menos 4. 1 mais 3 sobre menos 4. 1 menos 3 sobre menos 4. Isso dá menos 2 sobre 4, negativo, que vai dar 1 meio positivo. Esse daqui vai dar 4 sobre menos 4, que dá menos 1. Vamos fazer o estudo do sinal agora? Olha só, eu tenho a minha reta real aqui, ó. Os valores, olha aqui, ó, tem o sinal de igual junto? Sim, é menor ou igual. Então, é bolinha fechada. Se é bolinha fechada, o que vai acontecer? Agora, o que nós temos que fazer? Agora nós temos que pegar e colocar no meu gráfico. Vamos olhar para o meu A. O valor do meu A que eu tinha aqui, ele é positivo ou o meu A ele é negativo? Ele é negativo, então ele é assim. Bom, se ele é assim, o que eu faço agora? Agora vamos estudar o sinal. Aqui é positivo, aqui é negativo e aqui é negativo. Por quê? Porque, ó, positivo está aqui para cima. Tudo que está aqui abaixo é negativo. Então, tudo para cá é negativo, tudo para cá é negativo. Mas quem são meus valores? Aqui é meio e aqui é menos 1. Ótimo. Ele está querendo valores o quê? Não é menores do que zero? Onde que são menores do que zero? Menores ou iguais a zero? Aqui, ó. Para cá e para cá. Então, quem seria minha solução? Seria x pertence aos reais, tal que o meu x ele tem que ser menor ou igual que menos 1, ou o meu x ele tem que ser maior ou igual que meio positivo. Pronto. Esta é a minha solução deste exemplo aqui, tá certo? Vamos ver outro direto já? Então, olha só. Essa daqui. Como que eu faço para encontrar, então, este exemplo aí? Estudando o sinal, ela é uma equação completa ou incompleta? É a incompleta. O meu A vale 1, o meu B vale menos 4 e o meu C vale 0. Ou você resolve também por Bhaskara ou faz o quê? Colocando o termo em evidência para encontrar quem são as raízes. Mas eu vou fazer a resolução desse daqui não por Bhaskara, mas sim para colocando o termo em evidência. Ó. Então, x ao quadrado menos 4x, vou colocar igual a 0. Vou esquecer um pouquinho disso daqui porque eu quero encontrar apenas as raízes desta equação. Colocando o x em evidência, ficaria x menos 4 igual a 0. Então, x é igual a 4 ou x menos 4 é igual a 0. Consequentemente, x igual a 4. Muito bem. Encontrei, ó, sem fazer Bhaskara, quem são as minhas duas raízes. Opa, aqui não é x igual a 4, aqui é x igual a 0, porque é esse ou esse igual a 0. Como que ficaria na minha reta? Tem o sinal de igual aqui, ó, a desigualdade? Tem, porque é maior ou igual. Se é maior ou igual, a bolinha ela é fechada. Tenho duas raízes diferentes. Então é assim. Então uma no 0 e uma no 4. Agora a gente tem que estudar se ela vai ser para cima ou para baixo. O meu A, ele é positivo. Se o meu A ele é positivo, o gráfico dela seria assim. Bom, isso significa que entre o 0 e o 4 é negativo,
A esquerda do zero é positivo e a direita do zero agora é positivo. E ele está querendo para valores o quê? Não era maiores ou iguais a zero? Então agora a minha solução está aqui, ó. Então quem seria a resposta? São os reais. Então x pertence aos reais. Tá o quê? O meu x, ele tem que ser menor ou igual a zero. Ou o meu x, ele tem que ser maior ou igual a 4. Por quê? Pode ser exatamente esse? Pode, porque tem o sinal de igual junto. Então a bolinha fechada. Então seria aqui a direita do 4 ou a esquerda do zero. Quem que está à esquerda do zero? Os menores que zero. Quem que está à direita do 4? Os maiores do que 4. Por isso que esta é a minha solução. Vamos ver o terceiro exemplo sobre esse estudo de sinal, tá bom? Olha só. Como que se resolve isso? Primeiramente, igualando a zero, para encontrar as raízes desta equação. A, 1, B, menos 6, C, 9. Então, delta vai ser igual a menos 6 ao quadrado, menos 4, vezes 1, que é o A, vezes 9, que é o C. Isso daqui dá 36, menos 36. Olha que bonitinho. Zero, delta dá zero. Se o delta dá zero, o que vai acontecer? Vai acontecer o seguinte, x vai ser igual a menos b. B é menos 6, então vira mais 6. Mais ou menos zero sobre 2 vezes o A. O A é 1. Gente, mais ou menos zero não vai mudar nada na nossa vida. Então daria 6 dividido por 2, 3. Só que são dois valores que eu tenho. Então, minhas raízes são iguais. Quando meu delta dá zero, eu tinha duas raízes reais e iguais. Tá bom? Continuando, então. Olha só, tem o sinal de igual na minha desigualdade? Não, é só maior. Eu tenho duas raízes reais e iguais. Então, eu só não tenho um ponto aqui, ó, que é quem? 3, ele é aberto. O meu A não é positivo? Sim, o meu A é positivo. Então, ela é assim. Ele quer que esses valores sejam o quê? Não é maiores do que zero? Sim, ele quer que sejam maiores do que zero. Então, todo mundo para cá é maior do que zero, todo mundo para cá é maior do que zero. Só não é maior do que zero exatamente neste ponto. Então, quem que é a sua solução? Será os números reais menos o número 3. Todos os outros números reais serão solução, menos o 3. Sério? Sim, porque só esse que não entra. Ou eu posso escrever x pertence aos reais, tá o quê? X é diferente de 3. Ou eu escrevo que x é diferente de 3. Mas, olha a dica que eu dou agora. Isso porque ele está pedindo maiores do que zero. Se ele desse a mesma parte aqui, só que menores do que zero. Gente, se ele desse para menores do que zero, observem tudo isso daqui. Em algum ponto isso daqui vai ser menor do que zero? Não. Em nenhum ponto vai ser menor do que zero. Então, a solução aqui, se fosse para menores do que zero, ela seria vazia. Não teria ninguém dentro desse conjunto. Seria a solução vazia. Aliás, teria o vazio aí dentro, né? Mas daí é um outro caso para nós estudarmos. Mas gravem que, se fosse pedido para menores do que zero, nenhum valor que você pegue possível e imaginável aqui será menor do que zero. Então, a solução é vazia, tá bom? Vimos, então, 3 exemplos onde nós estudamos o sinal de uma inequação do segundo grau. Lembre-se sempre daqueles 6 casos que eu mostrei para vocês. É importante que vocês saiam para já pensar como que vai ser o desenho de vocês para vocês fazerem o estudo de sinal. Por quê? Em alguns exercícios aqui nós vamos ver que você tem que fazer um estudo de 2 ou mais até equações para chegar na sua conclusão, na sua resposta. Tá bom? Vamos dar sequência então? Olha só, chegou a hora de fazermos questões. Vamos ver a primeira questão? É um probleminha, ó. Sabendo que um quadrado possui 4 lados congruentes, 4 lados de mesma medida, que condição deve ser cumprida
A condição deve ser cumprida para que a área de um quadrado seja maior que o seu perímetro. Temos um quadrado, não temos? Temos um quadrado. Lado x. Quem que é a área dele? X vezes x, que dá x ao quadrado. Quem que é o perímetro dele? A soma de todos os lados. Então, tenho x mais x mais x mais x. Então, o perímetro é 4x. Então, olha só que legal. X ao quadrado tem que ser maior que 4x. Pronto. É só resolver essa equação. Então, x ao quadrado tem que ser menos 4x, tem que ser maior do que 0. Nós fizemos isso ali anteriormente. Nós resolvemos uma equação bem parecida com essa, só que não era maior do que 0, era maior ou igual a 0. Então, a gente tem que pensar o seguinte, primeiro encontrar as raízes disso daqui. Lembra que eu coloquei em evidência, aí sobrou x menos 4? Igual a 0? Então, x era igual a 0, ou o x era igual a 4. Então, você vai lá para o seu estudo, ó. Tem um sinal na desigualdade aqui, tem um sinal de igual? Não, é só maior do que 0. Então, a bolinha, ela é aberta. Onde? No 0 e no 4. Isso significa que eu não vou pegar nem o 0, nem o 4. É x ao quadrado, não é negativo. Então, a concavidade é como se fosse para cima. Então, ela seria assim. Então, aqui estão os valores negativos e aqui estão os valores positivos. Então, ele pede para que esses valores sejam maiores do que 0. Então, ou vai ser aqui, ou vai ser aqui. Só que, gente, nós estamos falando agora o quê? De quadrado, de lado de quadrado. Então, não pode ser um valor negativo, porque à esquerda de 0 estão os números negativos. Por mais que a resposta seja positiva, os números à esquerda do 0 são negativos. Então, essa parte da solução não entra. Quem que são os únicos valores que entram? Daqui para cá. Então, vamos analisar as alternativas. Ele pede o quê? Qual condição deve ser cumprida? A condição é que os lados do quadrado devem ser iguais. Gente, isso daí, beleza. Olha só, isso daqui, os lados do quadrado devem ser iguais. Sim, devem ser iguais. Mas não é só isso que é a condição. Isso daí não é uma condição do meu exercício. Porque a condição para ser cumprida é o quê? Que a área do quadrado tem que ser maior do que o seu perímetro. Então, não são todos, qualquer lado do quadrado não dá maior do que o perímetro. Por exemplo, pega o seu lado do quadrado sendo 1 metro, que seja. Se o seu lado for 1, 1 vezes 1 dá 1. 1 vezes 4 dá 4. Então, o seu perímetro seria maior que a sua área. Então, por isso que essa daqui não pode ser solução. B. A medida do lado do quadrado deve ser maior do que 10. A medida do lado deve ser maior do que 10? Não. Deve ser maior do que 4. Errada. C. A medida do lado do quadrado deve ser menor do que 10. Errado. Pode ser maior do que 10, mas a condição o quê? É que ela seja maior do que 4. Olha a alternativa D. A medida do lado do quadrado deve ser maior que 4. Pronto. A medida deve ser maior do que 4, com certeza. E aí, a medida da diagonal do quadrado deve ser maior que a medida do lado. Gente, todo quadrado, a diagonal é maior que a medida do lado. Mas, cara, não é a condição dada para esse enunciado aqui, ó. Isso vale para o quadrado de lado 1, quadrado de lado 2, de lado 3, de lado 4, qualquer quadrado. Mas a condição dada para que aconteça o quê? Que a área do quadrado seja maior que o seu perímetro quando nós temos isso daí, gente, é o quê? Essa bendita medida do lado do quadrado ser maior que 4. Esta que é a condição para isso, tá bom? Então, essa questão número 1, você tem que ficar muito atento ao que ele está pedindo, senão vai causar uma confusão gigantesca na sua cabeça, tá certo? Vamos ver a questão de número 2, então? Olha só. O conjunto de solução dessa inequação seria... Bom, vou ter que fazer o estudo do sinal, mas para isso eu tenho que resolver e encontrar quem são essas raízes. Então, eu tenho que x ao quadrado menos 9 igual a 0. Eu vou fazer daquela forma que não utiliza o Bhaskara. Então, x ao quadrado é igual a 9. Então, x ele vai ser igual a mais ou menos a raiz quadrada
de 9. Então, x ele é igual a mais ou menos 3. Logo, lá no meu estudo de sinal, vamos pensar. Tchan, não, o quê? Não tem que pegar os pontos da extremidade, das raízes, o 3 e o menos 3, porque não tem o sinal de igual junto aqui, ó. É só menor do que 0. Então, eles são bolinhas abertas, porque não vai pegar nem o menos 3 e nem o mais 3. O meu x ao quadrado, ele é positivo, então a concavidade é para cima. Logo, ela é assim. Se ela é assim, aqui é menos e aqui é mais. Gente, vamos analisar agora. Analisem comigo. Ele pede para que os valores sejam menores do que 0. Menores do que 0 está aqui, ó. Está entre o menos 3 e o mais 3. Então, o meu x ele tem que ser maior que o menos 3, mas tem que ser menor que o 3. Então, ele vai de menos 3 até 3. Quem fala isso? Alternativa 2. Alternativa B. Então, para resolver isso daqui, eu não fiz por Bhaskara. Se você quisesse resolver por Bhaskara, fica a teu critério. Você ia chegar no mesmo resultado, que era para as raízes menos 3 e mais 3. Aí é fazer o estudo do sinal de acordo com uma daquelas 6 formas que eu passei no início da aula para você. Tá certo? Vamos fazer então a próxima questãozinha? Olha só. A solução, poxa vida, desta inequação aqui. Cara, quando tiver isso para vocês, sabe o que vocês têm que fazer? Estudar separadamente e depois juntar elas. Como assim? Lembra que eu falei para vocês que às vezes você vai ter que fazer com mais de uma ao mesmo tempo? Chegou a hora para isso. Então vamos fazer a análise para a primeira e depois para a segunda. Então, ó, x ao quadrado menos 5x mais 6. Vamos estudar e encontrar as raízes desta equação. Olha só. Quem serão as raízes desta equação? Para isso, vamos encontrar o delta. O delta vai ser igual a menos 5 ao quadrado, menos 4 vezes 1 vezes 6. 25 menos 24, que dá 1. Maravilha. Então, x vai ser igual a 5, no b é menos 5. A fórmula é menos b, então vira mais 5. Mais ou menos a raiz quadrada de delta. Quem que é a raiz quadrada de delta? Delta é 1. Então, a raiz quadrada de 1 é 1. Sobre 2 vezes o a. Quem que é o a? Quem está junto com o x ao quadrado, que é 1. Então, 2 vezes 1, 2. Então, será 5 mais 1, 6 por 2. 5 menos 1, 4 por 2. 6 dividido por 2, 3. 4 dividido por 2, 2. Então, olha só. Olha o que eu vou fazer aqui, ó. Aqui tem que ser maior ou igual a 0, não é? Sim, tem que ser maior ou igual a 0. Então, a minha bolinha, ela é fechada para o de cima. Por que eu vou falar por de cima? Já já vocês vão saber o porquê, que é só pro de cima que vai ser fechada. De 2 até 3. Lembra disso daqui? Ela não é assim? Então, aqui é menos e aqui é mais, correto? Correto. Então, olha só, eu vou colocar aqui, ó, o 2... E vou colocar aqui, ó, o 3. Aí vocês vão ver o porquê. Vamos ver a outra agora. Qual outra? X ao quadrado menos 4x mais 4 igual a 0. Quem que é meu delta? Menos 4 ao quadrado. Menos 4 vezes 1 vezes 4. 16 menos 16. Bonitinho. 0. Então, x vai ser igual a menos b. 4 positivo, mais ou menos 0, sobre 2 vezes o a, que é 1. 2 vezes 1, 2. Gente, mais 0 e menos 0 não vai mudar nada. Então, isso aqui, minha solução é x igual a 2, porque 4 dividido por 2 dá 2. Só que é 2 e 2, são iguais. Então, olha só, na hora de fazer isso aqui, poxa, professor, lembra que você falou que era maior ou igual? Você falou que não ia ser maior ou igual, ou seja, não ia ser bolinha fechada nesse daqui? Por quê? Ele não está no meu denominador? Sim, cara, ele está no meu denominador. Você acha que o denominador de uma fração pode valer 0? Nunca. O denominador nunca pode valer 0. Então, por isso que nesse caso, por mais que aqui tenha o sinal de igual, ele vai ser
bolinha aberta, porque não pode jamais pegar as raízes. Porque quando eu pego as raízes é quando dá zero. E, gente, se eu zerar aqui embaixo, meu, você tem uma indeterminação aí, ó, não dá pra gente resolver. Se fosse 0 sobre 0, não dá pra resolver. E 3 sobre 0, não dá pra fazer uma divisão por 0 ali. Então é bolinha aberta. Mas a minha concavidade é pra cima. Então, minha bolinha, meu A é pra cima. Então, todos os outros valores aqui, ó, serão positivos. Veja bem, eu não peguei nenhum resultado ainda. Por quê? Porque eu tenho que juntar eles e ver qual que é a minha solução. Aqui é exatamente no 2. Então, olha só, no meu 2, acabou ficando com bolinha aberta. E olha só, aqui era mais, correto? Aqui era menos, aqui tornava a ser mais. No segundo caso que eu resolvi, tudo aqui é mais e tudo aqui é mais. Se tudo é mais ali, para cá tudo é mais, agora o que eu faço? Agora eu faço a junção de tudo isso. Quais pontos que está pegando? Este e este, não tem mais nenhum outro ponto. Então, olha só, como que vai ficar aqui? Poxa, ó, o 2 aqui é fechado e aqui é aberto. O aberto tem mais força. Então, ó, aberto aqui no 2. O 3 aqui é fechado. Aqui nem tem, então, ou seja, posso pegar ele. Então, o 3 aqui é fechado. Agora, vamos fazer o quê? O jogo de sinal. Como assim jogo de sinal? Quanto que é mais com mais? Mais com mais é mais. Quanto que é menos com mais? Menos. E mais com mais? Mais. Esses valores não teriam que ser maiores ou iguais a zero? Onde está valendo isso, então? Aqui e aqui. Ou seja, o meu x ele tem que ser menor do que 2, ou o meu x tem que ser maior ou igual a 3. É o que nós temos na alternativa A. Então, a resposta correta é a alternativa A. Vamos para a próxima já direto e reto sobre isso daí? Olha só, questão número 4, então. As quantidades de empregados de 3 empresas são números positivos distintos, distintos significam diferentes, que satisfazem simultaneamente essa equação e esta. É o mesmo processo que eu fiz anteriormente, eu preciso analisar o sinal das duas ao mesmo tempo, mas para isso eu preciso resolvê-las separado. Vamos resolver essa daqui separado. Delta vai ser igual a quanto? Menos 5 ao quadrado, menos 4 vezes 1 vezes 4. 5 ao quadrado, 25, menos 16, 9. Então, x é igual a menos b. O meu b é menos 5, então fica mais 5. Mais ou menos, a raiz quadrada de 9, 3. 2 vezes 1, 2, porque o meu a vale 1. Então, minhas respostas aqui seriam 5 mais 3, 8, dividido por 2, 4. 5 menos 3, 4. 4 dividido a... 5 menos 3, 4 não. 5 menos 3, 2. 2 dividido por 2, 1. Então, minhas respostas seriam 4 e 1, certo? Bom, se elas seriam 4 e 1, como que eu posso fazer o estudo dela aqui, ó? Vou fazer só dela e não vou falar a resposta, só vou pensar nela. Tem o sinal de igual? Não. Então, é bolinha aberta de 1 e 4. Concavidade é para cima? Sim, é positivo. Então, ela é assim. Logo, o que vai acontecer? Aqui é negativo e para cá é positivo e para cá é positivo. Não vou pegar a resposta. Eu até pegaria, né? Porque, ó, seria aqui porque está separadinho aqui, ó, só tem essa. Então, beleza. Eu pego para essa daí, seria essa daí. Só que então eu tenho que analisar a segunda agora. Quem que é minha segunda? Só que a segunda é fácil, ó, é 2x menos 16 menor que 0. É uma do primeiro grau. Então, é letra para um lado, número para o outro, ó. 2x é menor que 16, x é menor que 16 dividido por 2, x menor que 8. Bom, agora eu tenho que juntar estas duas e ver onde que será a solução. Se eu falo que x é menor do que 8, não tem o sinal de igual. Então, é aberto no 8.
Se o x é menor que 8, ele está à esquerda do 8. Agora, o que eu faço aqui, ó? Coloco na minha primeira, que seria... Não, deixa eu fazer um pouquinho menor aqui, ó. A minha primeira que seria 1 e 4. E a resposta seria aqui. E seria aqui. E pego a minha segunda, que seria o quê? No 8, aberto para a esquerda. Então, quem seria a minha solução? A minha solução, ó, pega nesse, nesse e nesse. Bolinha aberta, porque ele está aberto. Bolinha aberta prevalece. Então, aqui seria 8, aqui seria 4 e aqui seria 1. Nesse pedaço, não está pegando para os dois, então não vale para ele. Nesse pedaço, não está pegando para os dois, então não vale para esse. Nesse pedaço, pega para os dois, ó. Então, aqui é solução. Nesse pedaço, pega para os dois. Então, aqui é solução. Porém, esses números eles são positivos e distintos. Então, daqui, ó, não vai sobrar ninguém. Então, é todo mundo que está entre 4 e 8 positivo e distinto. Não pode ser número com vírgula, né? Porque, poxa, são empregados, gente. Não posso ter 3,2 empregados. Ou eu tenho 3 empregados ou eu tenho 4. Quem são os elementos, então, de 4 até 8 que são inteiros aí positivos? Seriam 5, 6 e 7. O 4 eu não pego porque é bolinha aberta e o 8 eu não pego porque é bolinha aberta. Então, 5 mais 6, 11. 11 mais 7, 18. Então, tem 18 empregados. E é o que ele afirma. Então, isso daqui está corretíssimo. Está certo. Tá bom? Vamos ver a próxima? Olha só. O conjunto de solução dessa inequação no universo dos números naturais. Quem seria? De novo, não tem porquê. Eu tenho que fazer o delta, fazer o básico para encontrar as raízes. Então, delta vai ser menos 6 ao quadrado, menos 4, vezes 1, vezes 8. 36 menos 32, 4. Delta dá 4. Beleza. Então, x vai ser igual a menos b. O b vale menos 6. Então, vira mais 6. Mais ou menos. A raiz quadrada de 4. 2 sobre 2. Gente, não esqueçam da fórmula, hein? O delta é b ao quadrado menos 4ac. X é igual a menos b mais ou menos a raiz quadrada de delta sobre 2a. 6 mais 2, 8 dividido por 2, 4. 6 menos 2, 4 dividido por 2, 2. Maravilha. E agora, faço a minha reta e vejo. Tem na desigualdade aqui tem o igual? É menor ou igual? Não. Então, a bolinha ela é aberta. Menos 2 e em 4. Concavidade. O A é positivo. Então, ela é assim. Então, aqui é menos. E aqui é mais. Ele pede que esses valores sejam menores do que zero. Onde que está menor do que zero? Entre 2 e 4. Só que ele quer saber um n para que seja no universo dos números naturais. Então não tem vírgula. Então quem que é o único elemento que está entre 2 e 4 que não tem vírgula? É o 3. Por isso que a alternativa correta é a alternativa C, de certo. E vamos para a última. Olha só. O conjunto A, solução desta inequação. De novo, ó, tem que analisar cada uma delas separadamente e juntar porque está dividindo. E dividindo tem que pensar no jogo de sinal, com certeza. Vamos pensar na primeira, ó. 2x ao quadrado menos 6x menos 20 igual a zero. Delta vai ser igual a menos 6 ao quadrado menos 4 vezes 2 vezes menos 20. 36, menos, mais, 4 vezes 2, 8, 8 vezes 20, 160. Então, dá 196, que tem raiz exata, será 14. Então, x vai ser igual a menos b, 6,
mais ou menos, a raiz quadrada de 196, 14, sobre 2 vezes o A. O A vale 2 agora, então 2 vezes 2, 4. Isso daqui vai dar o quê? 6 mais 14, 20. 20 dividido por 4, 5. 6 menos 14 dá menos 8. Menos 8 dividido por 4, menos 2. Então, ó, seria o quê? Eu não vou pensar se é bolinha fechada ou bolinha aberta. Mas já analisando aqui, ó, já vimos que não tem o sinal de igualdade. Então, se não tem sinal de igualdade, nunca vai poder ser zero. Embaixo eu já sei que jamais pode ser zero. Mas se tivesse o sinal de igual ali, eu poderia até pensar que em cima poderia ser zero. Mas não tem o sinal de igual aqui no enunciado. Se não tem o sinal de igual no enunciado, com certeza em nenhum dos casos vai ser igual. Então, é sempre bolinha aberta, de menos 2 para 5. E aí a concavidade do x ao quadrado, ela é positiva, o a é positivo, então ela é assim. Então aqui é positivo, aqui é negativo e aqui é positivo na reta. Muito bem, analisei essa, deixa quietinha. Vamos fazer a outra. 2x ao quadrado mais 3x menos 27 igual a 0. Delta é igual então a 3 ao quadrado menos 4 vezes 2 vezes menos 27. Então, delta vai ser igual a 9 menos mais menos. Isso dá mais. 4 vezes 2, 8. Aí é 8 vezes 27. 8 vezes 7, 56. Sobe 5. 8 vezes 2, 16. Mais 5, 21. 9 mais 216, 225. Para nossa alegria, tem raiz exata. É 15. Então, o valor de x vai ser menos b. O b é mais 3, então vira menos 3. Mais ou menos, a raiz de 225, vimos que é 15. E aí, 2 vezes o a. O a vale 2. Então, 2 vezes 2, 4. Menos 3 mais 15. Vou fazer um com mais primeiro. Ó. Se eu estou devendo 3 e tenho 15, então está me sobrando 12. 12 dividido por 4, 3. Estou devendo 3 e agora estou devendo 15. Então, estou devendo 18. Então, está menos 18 por 4. Isso dá menos 9 sobre 2. Daí, como que fica nele? Fica de menos 9 sobre 2 até 3. A concavidade dela é para cima, então aqui serão negativos e aqui serão positivos. E agora é só dar a resposta? Não, eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que fazer a análise deles dois. Como que eu faço a análise dos dois? Com todos juntos, ó. Então seria 1, 2, e aqui seria a minha resposta. No primeiro é de menos 2 aberto até 5. Ó, menos 2 até 5. Com menos, mais. No segundo é de menos 9,5. Menos 9,5, gente, está à esquerda do menos 2. Por quê? Menos 9,5 é menos 4,5. Então está aqui, ó. Menos 9,5, ó. E aí, o outro seria 3 positivo. Estaria aqui. Seria menos em tudo isso e mais no restante. Agora, só juntando os dois para saber quem será a solução. Mas como assim juntar? Pode ver, ó, pega aqui, 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 aqui. Para que eu faço isso? Para saber quais são todos os pontos importantes que eu tenho que analisar. Todos eles são bolinhas abertas. Maravilha. Todos eles bolinhas abertas. Então, aqui é menos 9,5. Aqui é menos 2. Aqui é 3. E aqui é 5. Agora eu faço o jogo de sinal e vejo onde que é mais, onde que é menos, ó. Mais com mais dá mais. Mais com menos dá menos. Menos com menos dá mais. Menos com mais dá menos. E mais com mais dá mais. Ele queria o quê? Ele queria que as suas respostas fossem o quê? Menores do que zero, não é? Onde que está sendo menor do que zero? Aqui e aqui. Agora é só analisar e ver qual alternativa aqui é a alternativa correta, olha só. O 1 vai pertencer
a esta resposta. Gente, o 1 está aqui, ó. Ele não pertence à resposta. O menos 3 não pertence a A. O menos 3 está aqui, ó. Porque menos 9,5, lembra que eu falei que era menos 4,5? Então, o menos 3 está dentro. Então, o menos 3 pertence a A. Está errado. Menos 4 não pertence a A. O menos 4 está aqui ainda. E ele pertence a A. Então, está errado. O menos 6 pertence a A. Menos 6 já está para cá, ó. E ele não pertence a A. Então, está errado. E aí, o 4 pertence ao A. O 4 está entre o 3 e o 5. É óbvio. E ele está pertencendo ao A. Então, a alternativa correta é a alternativa E. Bom, pessoal, estudo de inequação do segundo grau é isso que eu fiz com vocês. Tá bom? Espero que tenham curtido e até a nossa próxima aula. Tchau, tchau. Grande abraço.